Eu tava vendo os conteúdos de ondas estacionárias e acústica e eu achei que seria super válido fazer uma rádio geral de ondulatória. Então, tô aqui pra isso. Eu acho legal começar dizendo então que a ondulatória é a área da física que se preocupa em estudar as ondas, os seus comportamentos e os fenômenos relacionados a elas, e as suas características, né, obviamente. E aí, dentro disso, a gente pode pensar. Isso aqui é uma técnica rádio, tá? Que eu tô fazendo em vídeo pra tentar ser o mais rápido e o mais didático possível. Onda é tudo aquilo que tem um caráter de pulso, ou seja, que é oriundo de uma perturbação, tanto eletromagnética quanto mecânica, e que se propaga pelo espaço, carregando energia ou informação. E ou, no caso, né? No caso, essa energia pode ter um caráter informacional, dependendo da forma como ela é transmitida, certo? Aí a gente pode definir onda como dois tipos, sendo o primeiro deles a mecânica, que é como eu estava falando, né? Que são as perturbações do meio físico. Então, por exemplo, uma, uma onda no mar pode ser considerada uma perturbação mecânica, mas a gente não considera isso uma onda, porque a onda do mar ela é mais um pulso, digamos assim. Porque ela não é rítmico e com uma frequência específica, né? Que ocorre num período específico e tem um comprimento de onda específico. Ou seja, a onda é tudo aquilo que tem um padrão, tá? Se não for uma onda, vai ser um pulso ou uma série de pulsos rítmicos de alguma forma que vai gerar certos tipos de perturbações naquele meio, certo? Então a gente tem dois tipos de onda, como eu tinha falado, né? Que são as ondas cujas perturbações elas são mecânicas. Então, por exemplo, no funcionamento de um motor ele gera uma perturbação porque aquele motor ele vibra. E isso gera ondas sonoras que perturbam o ar, né? E vão se propagando em ondas longitudinais, que são as ondas do som. Em contrapartida, a gente tem as ondas eletromagnéticas, que são perturbações ali no meio elétrico dos átomos, né, dos componentes da matéria, que devido à aceleração deles, eles fazem uma perturbação no campo elétrico, e essa perturbação no campo elétrico de forma constante e variada, na verdade de forma constante, né, não de forma variada, gera uma perturbação magnética, que gera depois uma perturbação elétrica, e assim sucessivamente, até ir se propagando, né? Quem faz isso normalmente são os elétrons, e quando ocorre a liberação de um fóton, a gente diz que tem uma onda sendo liberada. No caso, o fóton, no caso, a onda eletromagnética, ela tem um caráter tanto físico, que seria o próprio fóton se propagando, quanto um caráter ondulatório, né? Então ela tem esses dois tipos de comportamento, e aí ela tem essa forma meio quântica, né? Que eu não vou saber entrar em detalhes, isso também não é relevante para o ensino médio. No nosso caso, o Enem, né? As ondas elas se propagam em três formas, no caso, em uma dimensão, em duas dimensões ou em três dimensões. E a gente diz que ela é unidimensional, bidimensional e tridimensional. Ondas sonoras são tridimensionais. Se tu coloca uma gota que caia na água, ela vai gerar um pulso que é bidimensional. E se for uma onda na corda, por exemplo, vai ser uma onda unidirecional. O que mais que eu posso falar? Os fenômenos ondulatórios. Eu vou usar meu quadrinho, eu acho. Vai ser legal. A gente tem alguns, né? Outra coisa. As ondas, elas têm dois tipos de propagação, que varia do comportamento de cada onda, né? Então, por exemplo, existem ondas mecânicas de tipo longitudinal, que é as ondas longitudinais, vou deixar assim, elas têm o sentido de propagação igual ao sentido de oscilação. Não tá aparecendo. Por que não? Vou ter que atualizar. Aí. Então, o sentido de propagação é o mesmo que o sentido de oscilação, de vibração, né? E as transversais. Transversais. Que horror. Elas têm o sentido de propagação diferente, no caso perpendicular ao sentido de oscilação ou de vibração. A onda ela tem três características fundamentais. A primeira delas é a frequência, então a forma que ela oscila, né? A quantidade de oscilações que acontecem por minuto, que é
o contrário do período, que é quantas... Na verdade, eu vou deixar ao contrário, que eu acho que é mais fácil explicar. Na verdade, o período, ele é quantas vezes aquela onda acontece, quanto tempo demora para cada oscilação acontecer. Eu vou fechar a janela. E é justamente o inverso da frequência, porque a frequência é quantas vezes isso acontece por segundo. Então, se tiverem 3 pulsos em 1 segundo, a gente disse que tem 3 Hz, né? Eu coloquei um T ali embaixo, mas é um F. Um F. E a gente pode dizer que a cada 0,33 segundos, com infinitas casas decimais, é o período, certo? A onda também tem uma velocidade, e a velocidade é ditada pelo meio. Então, se está na água e for uma onda mecânica, vai ser um tipo de velocidade. Se for uma onda numa corda e que seja a mesma corda, vai ter a mesma velocidade, independente da força que tu coloque, porque a força só vai ditar a amplitude da onda. E se for uma onda eletromagnética, ela vai ter uma velocidade específica também, dependendo do meio em que ela acontece. E a onda também tem um comprimento chamado de lambda, tá? E esse comprimento, ele é a medida de duas cristas, dá pra dizer assim, né? Então a gente tem aqui uma crista e outra crista, ou então de dois... Nossa, isso aqui tá terrível. É muito diferente fazer, muito mais fácil fazer no papel. Então, vai assim, ó. Isso aqui é um comprimento de onda. E aí, se eu continuar assim, daqui até aqui, ou daqui até aqui, né? Então a gente tem que ter dois momentos iguais nessas oscilações e a gente chama isso de comprimento de onda, já que as ondas elas acontecem sucessivamente, né? O período, a gente tem uma fórmula que relaciona isso, que é justamente o lambda f, ou então que v é igual a lambda sobre o período, tá bom? Então se a prova te der só o período, tu sabe que tu coloca isso sob o lambda, que é o comprimento de onda. Então a velocidade sempre é fixa no meio, e conforme o período aumenta, aliás, o período diminui e a frequência aumenta, consequentemente, né? O comprimento de onda vai diminuir, certo? Então, se eu tenho uma frequência muito alta, quanto maior a minha frequência, menor é o meu comprimento de onda, tá? Agora, os fenômenos ondulatórios. Os fenômenos ondulatórios, a gente tem o primeiro deles sendo a reflexão. Reflexão. Que é quando a onda encontra algum tipo de obstáculo e ela volta. Ou ela simplesmente é refletida, né? Aí vai depender do tipo de reflexão que acontece, da forma como é o material, enfim. E também a gente não entra dentro de ondulatória nesse tópico de reflexão. Tem a refração. Refração, que ela é a troca do meio material. Depois tem a difração. Difração. Fração, que horror. Que é o contorno de obstáculos e a passagem por uma fenda. Então a onda ela tem essa capacidade. Ressonância, vou colocar por aqui. Ressonância. Que é quando a onda ela encontra o meio material e eles oscilam de forma parecida. E essa oscilação de forma parecida gera um aumento na amplitude de vibração tanto do meio quanto da onda. E isso normalmente ocorre por segundos, milésimos, enfim, depende da frequência, né? Porque a onda continua se propagando depois. Isso é principalmente para ondas mecânicas, mas também acontece com ondas eletromagnéticas e esse é o viés de funcionamento de um micro-ondas, certo? Ressonância, interferência. Interferência. E a interferência, a gente tem dois tipos de interferência. A gente tem a interferência construtiva. E tem a interferência destrutiva. Que diferente da ressonância, a interferência ela é quando duas ondas se encontram. Então, por exemplo, eu tenho um pulso em uma corda vindo por aqui. Então, eu coloco um pulso aqui e um pulso vindo por aqui.
E aqui eu sei que eu vou ter uma interferência construtiva, porque eu vou ter essa amplitude aqui e as duas vão se somar. No entanto, se eu tiver na mesma situação um pulso vindo daqui e um pulso vindo daqui, eu vou ter uma interferência destrutiva, porque quando aquelas ondas se encontrarem, já que elas estão em sentidos de propagação diferentes, opostos, né? Uma tá indo pro lado positivo, a outra pro lado negativo, ambas com a mesma velocidade, porque aqui a gente tá falando da mesma corda, e talvez com a mesma frequência, se for a mesma frequência nos dois, a gente sabe que, consequentemente, aquilo ali vai se anular. E nesse caso aqui elas vão somar e vai ser o dobro da oscilação. E as ondas, elas têm um caráter não, né? Existe o princípio da independência das ondas, que é que cada onda ela tem a independência própria. Então, no momento em que elas se encontrarem e se somarem, elas vão depois continuar a propagação delas de forma independente, como se nada tivesse acontecido. E esse aqui é o viés de funcionamento dos fones de ouvido com cancelamento de ruído, tá? Então eu tenho um fone de ouvido lá, ele cancela o meu ruído porque ele fica disparando ondas que têm frequências similares das frequências de onda que são emitidas pelo ambiente, tá? E normalmente essas ondas têm uma frequência mais baixa ali, que eu já vou falar sobre isso também. Interferência tem acento. Ressonância, difração, polarização, polarização. E aqui a gente tem uma parte importante, porque a polarização ela só acontece em ondas transversais. Ondas longitudinais, como elas têm a mesma... Elas se direcionam para frente e oscilam para frente e para trás, né? Então não tem o mesmo sentido, né? De propagação e de vibração. Ele é igual, então não tem como polarizar essas ondas. O que eu posso fazer é interferência, para anular ela se eu quiser. Então por isso que a gente consegue fazer óculos polarizados e não fones polarizados. Senão seria uma maravilha, né? O que acontece nos óculos polarizados? A gente tem, como a onda ela vai oscilando assim, e se direcionando para lá ou para cá, né? É transversal. Cada cor, digamos assim, cada frequência, por alguma razão, tem um sentido de oscilação diferente. Então, por exemplo, vamos supor aqui, a onda amarela, ela oscila para cima e para baixo, e a azul oscila para cá. E aí, digamos que eu quero só tirar as azuis. Eu vou botar uma parede, assim, que nenhuma onda azul que estiver vibrando para cá, assim, vai conseguir passar. Então, ela vai estar indo em direção à parede, e vai ter uma fenda aqui, e ela tá vibrando assim, ó, ela vai... E vai ficar por ali mesmo. E aí, existe também essa parte quântica aí, que é o fato de que ela não consegue ultrapassar, porque é meio estranho, né? Eu sempre me confundi bastante quanto a isso, porque assim, eu vou ter uma fenda aqui. E aí a partícula ela vai estar indo dessa forma aqui, assim, né? E se ela fizesse, tipo, isso aqui? Não sei como é que eu posso representar. Ela tá vindo dessa direção aqui, assim, eu acho que vai ficar mais visível. E ela passa. E ela continua. Sabe? O fóton ali passa pela fenda, saca? Mas não. Isso aí já é teoria quântica e acontece que devido às dimensões ali e tudo mais, é inevitável, vai sempre bater. A não ser que a onda tiver. Tipo, se isso aqui não for uma fenda fechada, 100%, assim, maior que o comprimento da onda, for um paredão brutal ali, é impossível essa onda passar, a não ser que ela faça difração. E aí eu tenho, por exemplo, um poste aqui, assim, um postezinho aqui fechado, e a onda tá vindo aqui e ela é tão grande, ela é muito maior que o poste, ela consegue ultrapassar esse cara, certo? E a gente está falando de difração, né? Polarização, ressonância, interferência, difração, refração e reflexão. Isso aqui a gente estuda também na parte de geometria ótica, que eu ainda não entrei. Não cheguei ainda no ataque. Caraca, tem mais algum, velho? Efeito Doppler. Efeito Doppler. Que não é bem um fenômeno eletromagnético. Opa, um fenômeno ondulatório, né? Mas ele é. Dá pra dizer que sim. Mas é quando tem um objeto emissor de onda, né? De qualquer tipo. E ele emite ondas próximo. Aliás, ele se move próximo à velocidade que ele emite as ondas. Próximo à frequência que ele emite as ondas. Então,
Próxima velocidade de propagação, né? Então, por exemplo, uma estrela. Eu vou falar algo mais plausível, né? Todos vocês já sabem disso porque o Pedro falou disso aqui, eu acho que por 40 minutos seguidos, né? Mas a gente vai ter uma ambulânciazinha aqui, passando, ela tem uma sirene aqui na frente, uma sirenezinha assim, e aí ela vai estar emitindo ondas, só que ela também está se movendo, então ela vai meio que socar as cristas e os vales das ondas, ela vai meio que comprimir, vai fazer com que o comprimento de onda se reduza, e quando o comprimento de onda reduz, significa que a frequência aumentou ou o período diminuiu. E se isso aconteceu, significa que a gente vai interpretar no nosso ouvidinho um tipo de onda diferente. Porque o que acontece? O nosso ouvido, ele funciona da seguinte forma: a gente tem uma escala, em que aqui a gente tem mais ou menos os 20 Hz e aqui a gente vai ter mais ou menos os 20.000 Hz, sendo que aqui é basicamente indo para o infinito e aqui é o zero, tá? Essa partezinha aqui a gente chama de infra, e aqui a gente chama de ultra. Ultra. O quê? Som, né? A gente tá falando de som. Aqui é Hertz, né? Isso aqui tudo é Hertz. Eu vou botar ali embaixo. Aqui é Hertz. E aqui, opa. E aqui é som. Então, tudo aqui é o som. Aqui é a nossa parte audível, é o que a gente escuta, é o que a gente é capaz de escutar. Então aqui a gente tá falando de quilo, né? São 20.000 Hz. Conforme vai aumentando, o som vai ficando mais agudo. Então, se vocês já fizeram aqueles testes do YouTube para ver o quão bom é o ouvido de vocês, você já deve ter percebido que o som vai de 20 Hz e ele começa a ficar, ele é muito grave, e ele começa a ficar mais agudo, indo para os 20.000 Hz. E eventualmente aqui, provavelmente tu vai parar de ouvir, ou se tu for muito sinistro, tu vai começar a ouvir aqui 21, 22, que normalmente quando é criança. Eu acho que eu parei por aqui, assim, acho que era 17.000 Hz, eu já não ouvia mais nada, tá? E a luz funciona de forma parecida, não exatamente desse jeito aqui. Vou falar já. Vou aproveitar o gancho. É o seguinte, a luz ela tem o espectro eletromagnético, espectro, que sinceramente eu não lembro o tamanho, o comprimento de onda de cada um das partes do espectro, mas basicamente começa assim. Fazer assim, tá bom. Rádio, que são as ondas de maior comprimento de onda, ou seja, elas têm maior capacidade de contornar os obstáculos, por isso que o rádio chama rádio. Aliás, acho que a onda chama rádio, porque o rádio transmite ondas eletromagnéticas em grandes comprimentos de onda que conseguem contornar os obstáculos e chegar na casa das pessoas, nos aparelhos das pessoas e transmitir a informação da emissora, né? Depois aqui a gente tem a micro-onda. Vou escrever curtinho, micro-onda. Aqui, infra, o quê? Vermelho. Aqui é luz visível. Luz visível. Minha letra tá horrível. Eu vou ter que aumentar. Eu vou parar tudo. Não. Luz visível, ultra. O quê? Violeta. Rádio. Opa, rádio não. Viajei. Ultravioleta. Raio-X. E raio gama. Vou deixar assim mesmo. Tá? Aqui a gente está falando de frequências muito altas e aqui a gente está falando de frequências muito baixas e o comprimento de onda muito alto e o comprimento de onda muito baixo. Eu acho que por aqui a gente já está falando de nível celular, então assim, o tamanho é praticamente igual. Acho que é um pouco mais para cá, na verdade. O tamanho aqui, assim, é praticamente igual ao tamanho de uma molécula. Então, por isso que o ultravioleta, a partir dessa parte aqui, assim, mais ou menos do segundo terço, ele é ionizante. E para cá ele é completamente ionizante, ele causa danos celulares tenebrosos e por isso que a gente tem que ficar evitando radiação, né? Não é legal ficar levando radiação no couro. Então não joguem bomba atômica nas pessoas, não é divertido. Rádio é justamente então a parte da transmissão por antena. Aqui a gente está falando de 4, 5G, aqui assim, 4 ou 5G, que é transmissões com alta frequência, maiores que o rádio, mas que ainda conseguem contornar obstáculos, e inclusive por isso que 5G e 4G é pior de chegar do que o 3G ou os 2G, né? Que seria a primeira geração. Quando a gente fala G, não é de gigahertz, é de geração, tá bom?
Tanto que os 4G da quarta geração, ele transmite kbits de memória, de informação, tá bom? Micro-ondas, aqui, a partir daqui, assim, é o grau de agitação da água. Aí o infravermelho, ele é calor. Aqui é o que a gente enxerga. Então aqui a gente tem vermelho. Aí por aqui tem, vou colocar V, não. Como é que eu vou fazer o verde? Verde vai ficar VR, então. VR. E por aqui tem o azul, e depois tem o violeta. E aí depois do violeta tem o ultravioleta. Aí o ultravioleta tem o UVA, o UVB, e aqui por aqui tem o UVC. Depois o raio-x é o raio-x e o raio gama é o raio gama, completamente destruidores de tudo. O raio-x ele é tão potente que ele consegue entrar e cravar o nosso núcleo atômico e desestruturar completamente a estrutura atômica, não é nem molecular, tá bom? Então é isso. O efeito Doppler, então, a gente está falando de coisas muito altas aqui, de velocidades muito altas, então é nível estelar. Então, por exemplo, se uma estrela ou uma constelação está se afastando, uma constelação não, né? Um astro está se afastando e está emitindo ondas eletromagnéticas, a gente vai interpretar isso como vermelho, justamente porque a frequência vai parecer um pouco menor, e se ele estiver se aproximando, vai estar azul. E aí, isso tem um nome que é alguma coisa para o violeta, não é? Que é quando a recepção dessas ondas tá para o violeta. Eu não vou lembrar o nome, mas é basicamente isso. Ou para o vermelho, que se estiver se distanciando, mas é que esse tipo de estudo tem esse nome que é para o azul, para a violeta, não lembro agora. E o efeito Doppler no som, ele tem essa mesma característica, então quanto maior a velocidade de um objeto que está se aproximando de alguém, mais próximo, mais agudo vai ser o som e mais grave vai ser se ele estiver se afastando a uma velocidade mais alta, tá bom? Acho que aqui é isso. E aí o que eu queria falar, principalmente, era sobre ondas estacionárias, que foi o assunto que eu estudei. Que a gente tem ondas que elas acontecem dentro de um espaço fechado. Então, por exemplo, eu bato uma corda contra uma extremidade fixa, e as extremidades fixas elas têm a capacidade de transmitir a onda de volta, de refletir a onda com o fuso invertido. Então eu vou. Aqui tem uma extremidade física fixa, aqui tem o que gerou a onda, né? Então, o emissor e a extremidade. A onda ela vai se propagar para cá e depois ela vai voltar nesse sentido aqui assim. Tá terrível, eu sei. Não me julguem. Isso é uma onda estacionária. Esse lugarzinho aqui a gente chama de ventre. Esses aqui são os nós, perfeito? Isso aqui é o L. Isso aqui chama L. E ele é igual ao tamanho da corda. Nesse caso aqui, vamos chamar de corda. A gente está falando de uma corda. Então, L é o tamanho da corda. Se eu bater a corda não vai aumentar de tamanho, né? Ela só vai oscilar até o outro lugar. Eu tenho, depois, nesse caso, né? A gente chamaria isso aqui de primeiro harmônico. Deixa assim. E aí a gente percebe que tem meio comprimento de onda aqui, né? Então, o L vai ser justamente igual metade do comprimento de onda. Ok. Se eu tivesse, vou fazer um pouco menor. Se eu tivesse no segundo harmônico, eu sei que vão ter 3 nós, tá bom? E ela vai ser algo próximo disso aqui, tá bom? Então ela vai ter uma oscilação completa e depois ela vai voltar com uma oscilação completa. Ela vai ir com uma oscilação completa e volta e vai, e volta e vai, e a energia está presa nesse ambiente, ela está estacionada aqui. Aqui a gente tem um nó, aqui a gente tem um nó, e aqui a gente tem um nó. Agora a gente tem dois ventres, ventre e ventre. A gente também tem o mesmo L. Digamos que esse L eles sejam iguais, né? E agora a gente pode dizer tranquilamente que o L é igual ao comprimento de onda. Ok. Então, no segundo harmônico, L é igual ao comprimento de onda. A gente tem o terceiro harmônico,
Não sei se vou conseguir representar agora, vai ser mais difícil. Ah, tá bom. Deixa assim. Ela tem uma oscilação completa e mais meia. Então ela vai ter 3 meios de oscilação completa, né? Então a gente pode dizer aqui que o L no terceiro harmônico, ele é igual a 3 meios de lambda. E com essas relações a gente pode dizer, se vocês não viram a aula, vão ver a aula do Rafael, porque ele explora melhor isso aqui, né? Mas a gente pode dizer que o L é exatamente igual a N lambda Nzinho sobre 2. Nesse tipo de onda, com duas extremidades fixas, né? E na corda. Perfeito. Isso aqui são ondas na corda, ondas estacionárias na corda. Se a gente estiver falando de tubos sonoros, aí a coisa muda. E também a gente pode falar sobre a... Isso que está acontecendo, na verdade, são reflexões sucessivas, tá? Então está acontecendo várias reflexões em extremidades fixas, e essas reflexões em extremidades fixas, elas têm inversão de fase. Então, se uma onda sonora, ela tá vindo na fase de cima, no caso, a gente tá falando de cordas, né? Então, a corda tá vindo por aqui, ela vai bater aqui na extremidade e ela vai voltar por baixo, tá bom? Tem muito vídeo mostrando isso na internet, é bem legal, inclusive dá pra fazer em casa. Se tiver uma extremidade solta, ela volta com a mesma fase. Isso aqui também é chamado de fuso, tá? O ventre também pode ser chamado de fuso, então aqui a gente tem o primeiro fuso e o segundo fuso. E aí, eu já vou falar sobre esses fenômenos aqui no som, tá bom? No som, a reflexão ela pode ter 3 nomes. O primeiro deles é eco, que ele é, para o nosso aparelho auditivo, ele também pode ser chamado de ressonância. Não, tem a reverberação. Pô, não tô louco não, é ressonância sim. Só deixa eu conferir, porque eu não lembro. Agora eu fui pego pelo pulo do gato. Cara, eu tenho anotado, peraí. Puxa, cadê isso aqui? Reforço. Reforço. Tá bom. O reforço é quando a reflexão acontece praticamente no mesmo tempo da emissão e as duas chegam no receptor praticamente ao mesmo tempo, e aí tem a impressão de que o efeito ele é de ampliação do som, então a intensidade sonora ela aumenta, tá? É como se a onda chegasse, uma chegasse assim e a outra chegasse praticamente em cima. Praticamente em cima. Acho que eu consigo representar um pouquinho melhor. Não é exatamente assim. Na verdade, ela acontece assim, né? Ela tá praticamente em cima. E aí acontece um aumento na amplitude sonora. Tá bom? A amplitude vai subir. O eco, ele é quando o nosso período de latência do nosso ouvido, aliás, quando a reflexão volta depois do período de latência. Então, o que acontece? A gente tem um período de latência de alguns milissegundos. Milissegundos não, né? Alguns décimos de segundo, ou um pouco menos, centésimos de segundo, que impedem que a gente fique ouvindo várias vezes o mesmo som, porque que nem eu tô agora numa sala fechada e eu falo e o som reverbera em vários lugares. Provavelmente a câmera também tem, e por isso que vocês não estão ouvindo a minha voz infinitas vezes. E quando o período de latência da reflexão é vencido por causa da distância, então se eu tiver uma distância muito alta, né, a gente está falando do som no ar, então
a velocidade de propagação é 340. Se for uma distância com que a velocidade de propagação e reflexão seja maior do que o período de latência, por causa da distância que é muito grande, sendo que a velocidade é a mesma, né, por causa da relação da velo velocidade sendo igual à distância pelo tempo, se o tempo aumenta, significa que a distância aumentou, tá bom? Para uma mesma velocidade fixa. Isso é o eco. Agora, a reverberação, ela é quando acontece basicamente a mesma coisa. A fonte emissora, ela continua emitindo continuamente. Na verdade, ele não entrou sobre isso. Não entrou nesse assunto porque eu acho que ele vai entrar especificamente na última aula, que eu não vi ainda. Não ressonância e batimento. E agora, José? Reverberação. Reverberação é praticamente um eco. Mas ele acontece por causa de um ambiente fechado e que várias reflexões acontecem ao mesmo tempo e fazem com que o receptor receba várias vezes ecos diferentes, feitos por várias paredes diferentes. Basicamente isso. E aí gera um prolongamento da, da recepção desse som, né? Parece que ele foi feito por um tempo muito maior do que de fato foi. Qual que era o outro? Ah, e tem a ressonância que ele vai falar depois. A interferência ele já falou. Na verdade é praticamente a mesma coisa. Polarização não tem, efeito Doppler, tudo certo. Agora vamos falar de tubos sonoros então. Tubos sonoros a gente tem dois tipos. Tubos. Ah, eu não mostrei na relação, né? A gente tem a fórmula que V é igual a lambda F. Eu tenho esse L e eu tenho um lambda, percebam. Então eu posso fazer brincadeirinhas aqui com a fórmula. Eu posso dizer que lambda é igual a 2L sobre N, portanto, V é igual a 2L sobre 2L sobre N, gente. Tô chapando aqui das ideias. Vezes F. E aí eu também posso isolar o F e perceber a variação da frequência em relação ao aumento da distância com a mesma velocidade, tá bom? Também tem uma outra fórmula que é das cordas especificamente, que é a fórmula de Taylor, que é que a frequência sonora está relacionada, perdão, a velocidade de propagação está relacionada com a raiz de... Eu sei que aqui embaixo tem um negócio chamado Mi. Em cima, que é quilograma. Isso aqui é quilograma por metro quadrado. Vou ter que colar. Não vai ter jeito. Tração, tá? Tração é a força com que a corda está sendo puxada pelas duas extremidades. Então, se a tração está muito alta, a velocidade de propagação vai ser maior. E não é velocidade, né? É velocidade, sim. E embaixo, esse Mi significa densidade, que é quilograma por metro quadrado, né? Metro quadrado por causa da, da, da área transversal dessa corda, né? É que nem a vazão, mais ou menos. Opa, é por metro. Não é por metro quadrado, não. Falei besteira. Por metro. Então, na verdade, isso aqui é o tamanho. É o peso dela pelo tamanho dela, pelo comprimento dela.
É isso. Não tem muito o que falar. Isso aqui tá em Newton. E aqui esse cara aqui tá em quilograma por metro. Perfeito. Essa aqui é a velocidade. Então, se eu aumento a tração, se eu aumento a força, eu aumento a velocidade de propagação. E se eu diminuo, eu também diminuo. Se eu aumento a massa, eu aumento a velocidade de propagação. Aliás, se eu aumento a massa, eu diminuo a velocidade de propagação. E se eu aumento a distância, eu aumento a velocidade de propagação. Top. É isso aí. Relações apenas. Deixa eu ver se ele falasse mais alguma coisa sobre isso. Não. A gente poderia abrir esse Mi. Só isso que daria pra fazer. Abrir o Mi em T sobre quilograma. Quilograma não, né? A gente deixa aqui massa. Massa sobre L. E esse L é exatamente esse carinha aqui embaixo. Tá bom? Então vamos lá. Tubos sonoros. Tubos sonoros abertos. E aí ele tem duas extremidades abertas. Então agora a gente representa dessa forma aqui. E a gente está falando de tubos sonoros, então o som ele é uma onda longitudinal, mas a gente vai representar aqui como ondas transversais em um gráfico senoidal por meio de uma função trigonométrica, né? Que a gente também não estuda aqui, graças a Deus. E aí eu representei o primeiro harmônico como sendo isso aqui, né? Agora a gente vai fazer uma coisa muito louca. A gente vai cortar esse cara no meio e vai juntar esses dois nós. Então o primeiro harmônico vai ter um nó. O primeiro harmônico vai ter um nó. E esse nó vai ser exatamente assim. Tá? Mais ou menos isso. Certo? Aqui a gente tem um nó. E aqui a gente tem meio ventre. E aqui a gente tem meio ventre. Percebam que, na verdade, não mudou muita coisa. A única diferença é que agora a gente tem que o número do harmônico é justamente igual ao número de nós. Aqui não. Aqui a gente tinha dois nós para cada harmônico. Aliás, é o número do harmônico mais um. Né? Então, se aqui a gente está no primeiro harmônico, é 2. Se a gente está no segundo, é 3. Se a gente está no terceiro, é 1, 2, 3 e 4. Se a gente está no quarto, a gente vai ter 5. Se a gente estiver no 5, a gente vai ter 6 e assim por diante. Aqui a gente também tem a mesma relação, que L é igual a metade do lambda no primeiro. Metade do lambda. E a gente também tem uma frequência, eu não tinha falado isso no outro, que é a frequência que a gente vai chamar de F1. E aqui no segundo harmônico, que eu não sei se eu vou conseguir representar, ele vai estar assim e assim. E ele vai ser, cara, que vai estar aberto aqui. Não. Pera aí. Vai ser assim, assim, assim e assim. Acho que eu me passei um pouquinho. Acho que eu vou fazer 3 harmônicos. Eu vou fazer 3 harmônicos. Então aqui eu vou apagar. É essas ideias. É mais ou menos isso aqui. Tá? 2 nós. Aqui eu vou ter um ventre inteiro e 2 meios ventres, né? Vamos cortar isso aqui assim. Um ventre inteiro, 2 meios ventres. E a gente vai ter de novo um comprimento de onda. Então L tem o comprimento de onda. Exatamente. Então o comprimento da corda, né? O comprimento do tubo vai ser, no segundo harmônico, vai ser exatamente o comprimento de onda. E a gente pode relacionar isso com a frequência. E aqui a gente vai ter que F2 vai ser igual a 2 vezes a F1. F que é F fundamental, né? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Já tá um caos isso aqui. Mas aqui eu tenho uma F que é igual a F1. E aqui eu tenho uma F que é igual a F2. Vai ser igual a F1 vezes 2. E aqui vai ser F1. Opa. F3 vai ser igual a 3F1. Ou 3 meios de F2. Tá bom? E aí no terceiro harmônico aqui, eu vou ter 3 nós. Boa sorte pra mim. Não sei se eu vou conseguir representar. Não.
Fé, vai ficar assim mesmo. Eu não sou artista. Mas aí eu vou ter um lambda que é igual a 3 meios do comprimento de onda e uma F3, que é justamente igual a 3F1. E aí essas relações aqui, opa, essas relações aqui vão se manter, tá bom? Agora a gente fala dos tubos fechados. E o tubo fechado ele tem só uma fechados. Ele tem uma extremidade fechada e a outra extremidade livre. Extremidade livre, no caso, extremidade aberta, né? Então aqui sai um e aqui vai. Isso aqui a gente chama de um meio fuso, então tem um meio fuso. Ou então um meio ventre. E a gente já consegue perceber que o L ele é igual a 1/4 de lambda. Agora mudou. Deixa eu representar isso aqui direito, porque ficou feio. Vai ficar lambda sobre 4. Se eu tiver agora um tubo fechado com no segundo harmônico, opa, terceiro harmônico, primeiro harmônico, segundo, terceiro no caso, porque agora a gente só fala de harmônicos ímpares, tá bom? Então não existe segundo harmônico. Se a gente tiver no 47º harmônico, inclusive a gente acabou de fazer uma questão em que estava no 45º harmônico. 45º harmônico, um tubo cujo L era igual a 30 e a frequência de propagação era igual a 135. Qual que seria a frequência de propagação do próximo harmônico? A gente achou esse harmônico aqui, por meio daquela relação que eu já vou mostrar para vocês. Só que eu não queria o 46, ele pediu o próximo. Eu queria o 47. 47, que é o próximo, tá bom? Ah, não! Aqui, eu acho que eu vou conseguir representar isso aqui. Acho que eu deveria descer aqui. Cara, vai ficar assim mesmo. Fé. Aqui a gente já consegue perceber que tem um fuso inteiro e meio. Então a gente vai ter L, que é igual a 3 sobre 4. E depois a gente vai ter um L, que vai ser igual a 5 sobre 4. 5 lambda sobre 4. E eu posso relacionar isso com a fórmula. Então o lambda vai ser igual a 4L, por exemplo. Ou então que o lambda vai ser igual a 4L sobre 3. Ou que o lambda vai ser igual a 4L sobre 5. E isso a gente pode, de forma genérica, dizer que o lambda vai ser igual a 4L sobre N. Tá? Colocando isso daí na fórmula da velocidade, a gente vai ter um lambda de 4L sobre N vezes a frequência. E para descobrir a frequência, a gente pode simplesmente isolar isso aqui e ficar com NV sobre 4L. Que nem essa aqui. Eu poderia ter feito isso também. Mas eu não fiz. E tá tudo certo. Eu acho que de ondulatório é tudo isso. Só teria a parte da ressonância que eu ainda não vi. É isso aí, cara. Ondulatório é um conteúdo bem fácil. Eu acho isso maneiro. Tudo cai dentro dessas relações. É tudo simplesmente relação aritmética. Ou conceito. Conceito. E isso aqui é mais chatinho. Toda essa parte aqui de relação também é mais complicada. Tanto que o Rafa até falou que isso só é importante pro final, quando tu já tiver muito bem consolidado em todos os conteúdos. Mas como tá no ciclo básico 1, eu achei pertinente ver agora. Porque ele tinha lançado isso recentemente, não sei quando, não vi. Mas enfim, é isso. Se tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, manda aí, eu posso responder. Se tiver
alguma resolução de alguma questão que tu queira que eu resolva, manda para os pai para o pai, e é isso. Tamo junto.